assunto de hoje é sobre o sistema circulatório, especificamente na grande circulação, que é a circulação sistêmica, e a pequena circulação, que é a pulmonar. Para início de conversa, vamos discutir aqui o que é angiologia. Angiо vem, quebrando essa palavra aqui, ela significa vasos, e logos, estudo. Então são estudos dos vasos, tanto arteriais, veias, linfáticas. A gente já teve uma primeira aula sobre isso. E a gente pode incluir aqui também a bomba do coração. Lembra que nós discutimos toda a formação da bomba do coração, que essa junção, até trouxe essa imagem para a gente dar uma recordada, né? A gente tem aqui os vasos lá do cordão umbilical, especificamente do saco vitelino, que é o que nutre inicialmente esse corpo, esse embrião. Então, as artérias vitelínicas aqui, ó, elas formam a aorta. Então, nós temos a aorta dorsal direita e esquerda. Esse aqui é interessante a gente saber. E ela vem para a região ventral desse corpinho que está se formando, desse embrião, uma cavidade vazia ainda, né? Vocês têm que imaginar que a cavidade celomática que vai formando devido ao dobramento desse embrião, ela é oca, ela só tem ali a parte interna dela, é a serosa. Ainda nem é pleura nem peritônio, é uma serosa, cavidade celomática, e aí os órgãos vão brotando e invadindo esse espaço. Então, os vasos sanguíneos se formam antes, quando ele é embrião. Quando ele começa o processo de organogênese, que é justamente a formação desses vasos sanguíneos, gênese é o início, formação, e organo vem de órgãos. Então, a formação desses órgãos, ele se torna ali um feto. Beleza, então eu tô aqui com o embrião ainda, né? Se você pega o embrião no início do seu desenvolvimento, você nem sabe se é de galinha, se é de cachorro, de gente, né? Eles têm um arranjo muito parecido. Mas o sistema circulatório precisa ser formado justamente para levar nutrientes para essas células que estão se desenvolvendo e formando tecidos que vão formar órgãos. Inicialmente, o vitelo é onde está a reserva energética de nutrientes desse embrião. Depois que forma a conexão, no caso aqui dos mamíferos, com a mãe via placentária, né, via cordão umbilical, você tem aquela conexão materno-fetal, então o saco vitelino já não tem mais função, e quem vai mandar os nutrientes e fazer todo o processo metabólico, né, do que as excretas dos metabólitos, né, que ele vai eliminando, vai ser a mãe. Isso em caso de mamífero. Se for as aves, aí ele vai ficar tudo ali envolvido na casca mesmo. A gente vai ver isso lá no finalzinho da disciplina, a gente vai falando de placenta. Mas enfim, por que eu tô trazendo todo esse arranjo aqui, esse circuito de vasos sanguíneos? Para mostrar para vocês que as artérias aqui vitelínicas vai formar artéria dorsal esquerda e direita, e depois, quando esse embrião vai desenvolvendo mais, elas se fundem e formam um tubo só, que é o que a gente vê quando a gente está estudando. Então, esses dois tubos se unem. A aorta também vem aqui e vai se transformar em aorta ventral, direita e esquerda também vai se fundir. Beleza? E vai dar origem. Lembra que as artérias dão origem aos ventrículos e as veias vão dar origem aos átrios. Ó, no início não tem nada de coração. Essa região ela dilata e aí tem toda uma organização, uma subdivisão em câmaras. As câmaras ventriculares, elas são de origem arterial, né? Tanto da aorta
nessa grande circulação futura, né, vai ser a grande circulação, como a que está indo para um pulmão, que aqui nesse caso ele está colabado, ele nunca respirou, então, né, mas precisa de formar essa circulação pulmonar, porque este animal vive no ambiente terrestre, é diferente de um peixe, mas enfim, vai formar as câmaras ventriculares, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E as câmaras atriais, elas vão ser formadas pelo sistema venoso. Então, vai formar átrio direito e átrio esquerdo. Quando nós pegamos aqui esta imagem, vocês observem que vai sair o arco da aorta e ela lança aqui a aorta ventral, ela vai fundir e vai formar um tubo só. Depois eu volto nessa imagem. Eu quero explicar isso aqui primeiro. Vocês têm aqui um peixe. Um peixe, ele respira dentro da água. Então, um circuito muito simples. Nós temos em vermelho esquematizado aqui a circulação com sangue oxigenado que está vindo da região das brânquias. Ele capturou esse oxigênio da água que passou aqui nessa região caudal aqui da cabeça, onde estão essas brânquias, e vai para todo o corpo e volta com bastante gás carbônico para voltar para a água, né? Então o coração vai bombear e leva de volta para as brânquias para ter a troca gasosa. Então esse circuito é simples. Quando a gente vai para um circuito de mamífero ou de animais terrestres, os que respiram o ar, então houve a necessidade de termos aí um pulmão. E se eu trabalhar com peixes também que são pulmonados, né, igual o pirarucu, que nós temos aqui na Amazônia, um peixe brasileiro, né, ele é pulmonado, então ele precisa subir até a superfície da lâmina d'água e capturar, né, o oxigênio. Então ele tem as duas circulações, vamos dizer aí, nos dois tipos, muito interessante. Mas enfim, aqui nesse circuito duplo, né, a gente tem a bomba desse coração, ela envia esse sangue para o pulmão. Então é no pulmão que vai ter a troca gasosa. Eu gosto desse esquema, acho ele bem didático. O que ele está mostrando? Olha a bomba do coração aqui. Quando esse sangue sai do coração, ele vai em sentido para esse corpo, para irrigar cabeça, braços, o tronco, os membros pélvicos, né? Ele sai pela aorta, vai para todo este corpo, faz suas trocas gasosas aqui com os tecidos, e o sangue que é drenado por via venosa, ele volta para essa bomba do coração para oxigenar esse sangue no pulmão. Então, tudo isso que eu expliquei aqui é a circulação sistêmica. Então, vou jogar aqui, ó, circulação sistêmica. Mas a circulação pulmonar, ou pequena circulação, ela vai ocorrer a nível de pulmão. Para isso, esta bomba do coração vai enviar o sangue pelo tronco pulmonar ou artéria pulmonar, né? Essas artérias, elas saem um tronco e aí ele se bifurca, porque não é pulmão direito, pulmão esquerdo, né? Então, por isso que a gente fala tronco pulmonar. Desse tronco ele se divide e vai para antímero direito e antímero esquerdo. Fez toda a troca gasosa e o sangue retorna para a bomba do coração. Por isso que é uma circulação pequena. Tranquilo, né? Paralelamente, nós temos o sistema linfático. Pessoal, o sistema linfático é importantíssimo para a drenagem dos líquidos corporais. A gente já discutiu isso na aula anterior.
esses líquidos estão nos espaços extracelulares. Se nós tivermos um acúmulo desse líquido, nós chamamos edema, que é a mesma coisa que inchaço. Por variados motivos, pode represar e dar esse inchaço. Vocês vão estudar isso depois lá nas disciplinas de patologia, na clínica, né? Para tentar entender o que é a causa para corrigir e resolver o problema ali do animal. Mas enfim, os vasos linfáticos vão drenando paralelamente aí com o sistema venoso e leva esse sangue para a veia cava. Todo o sistema linfático, ele vai desembocar na veia cava para chegar nessa bomba do coração. Olha que bacana esse arranjo aqui. Nós temos o átrio direito e aqui a tubulação chegando nesse átrio direito. Quem chega em átrio sempre são veias, porque não são as veias que formam os átrios lá no embrião? E quem forma os ventrículos não são as artérias? Então, sangue chega no coração via venoso e sai da bomba do coração via arterial. Sempre, não tenham dúvidas sobre isso. Por isso eu mostro a explicação lá do embrião, para ficar bem claro na cabeça de vocês. O sangue chega na bomba do coração por veias que estão drenando os órgãos e vai chegar nos átrios. Esse átrio vai desembocar o sangue nos ventrículos. E os ventrículos jogam o sangue em artérias. Vai jogar na aorta para ir para todo o corpo e se for o outro ventrículo vai jogar para pulmão via tronco pulmonar. Só isso, não tem segredo nenhum. Então vamos repetir isso novamente. O sangue chegou no átrio direito pelas veias cavas. Porque nós temos a veia cava que drena a região de cabeça, membro torácico e o tronco na região cranial. E nós temos a veia cava caudal que está drenando todo o resto desse corpo, né? Elas se encontram e desembocam no átrio direito. Não tem segredo nenhum. Então tá aqui as veias cavas. Já no átrio esquerdo, quem desemboca no átrio esquerdo são as veias pulmonares. Chegou aqui no átrio esquerdo com sangue que vai para o ventrículo esquerdo. Outra informação que vocês precisam saber, e lá na fisiologia a professora vai explicar melhor para vocês o sistema de contração, mas a diástole, ela nada mais é do que a contração dessas câmaras atriais. Então, o átrio, os dois átrios, direito e esquerdo, contrai e o sangue reflui para os ventrículos. Átrio contrai, ventrículo enche. Ventrículo contrai, átrio enche. E assim vai. Átrio jogou o seu conteúdo no ventrículo, ventrículo enche, ventrículo fecha, átrio enche. Eu tenho o processo de diástole, quando o átrio fecha, tá vendo? O átrio tá cheio. Contraiu, diástole. Ventrículo contraiu, sístole. Então, isso acontece o tempo inteiro no coração. Vocês observem que o átrio contraindo, o átrio direito jogando o seu conteúdo para o ventrículo direito. Aí aqui o ventrículo contraindo, o sangue vai correr para a artéria. No caso, a câmara do ventrículo direito vai jogar para o tronco pulmonar. Isso vai estar acontecendo o tempo todo no animal. Para manter esse sangue dentro da tubulação, olha que bacana o sistema aqui de válvula, né? As válvulas, que é o conjunto de válvulas. Então, nós temos as válvulas semilunares, tanto na aorta como no tronco pulmonar, que vai evitar que esse sangue
reflua para o ventrículo. Então, tá aqui, ó, o ventrículo relaxou porque jogou o sangue para dentro da artéria. Quando esse sangue entra, ele vai fazer um turbilhão, tipo a onda do mar, né? Ela não faz aquelas voltas, aquilo é turbilhão. Então faz o turbilhão e fecha. A válvula estava aberta e aí ela fecha. Quando o ventrículo contrai, abre essas válvulas, no caso elas chamam semilunares, e o sangue entra dentro do sistema arterial. Nos ventrículos também ocorre a mesma coisa, só que aqui o nome das válvulas e das válvulas são diferentes. Nós temos aqui do átrio direito para o ventrículo direito, nós temos 3 válvulas. E aí, quando o sangue entra no ventrículo, essas válvulas se fecham para evitar o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. Pessoal, pode acontecer do sangue refluir do ventrículo para o átrio? O que vocês acham? Escreva aí no chat para mim. Sim ou não? Pode ou não pode? Em condições normais, é possível que o sangue dentro de uma câmara ventricular vaza novamente para o átrio? Em condições normais, não. Mas em condições patológicas, sim. O que eu falo em patologia? No caso, uma distância aqui entre uma válvula e outra pode predispor a ficar aberto essa região e o sangue refluir. Isso acontece muito em animais que são cardiopatas. Cardiopatia é um problema no coração. Pato é doença, patologia, né? E cardio, coração. Então, várias patologias no coração pode levar a isso. Vou dar um exemplo. Se esse coração tiver muito aumentado de tamanho, tá grande, significa que ele aumentou, né, o seu tecido muscular, ele deu uma relaxada, vamos dizer assim, entre as fibras musculares, muito tecido conjuntivo, e ele aumentou de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, significa que o espaço interno dele também vai distanciar. E aí essa válvula, que antes se encontrava perfeitamente uma com a outra, vai ter uma distância. E essa distância vai fazer com que o sangue reflua. Isso não é bom, né? Ou então o animal nasceu também com alguma patologia, né? Algum defeito nessas válvulas, pode ser também. Enfim, vocês depois vão aí estudar os casos que levam a problemas de refluxo no sangue aí, tanto nas câmaras cardíacas como no sistema mesmo circulatório como um todo, certo? Mas normalmente é para fechar bonitinho e o sangue, em vez, num processo de diástole na contração do ventrículo, num processo de diástole, em vez desse sangue voltar para o átrio, porque é muito mais fácil, gente, vamos combinar. O tamanho da câmara de átrio é bem maior do que a da artéria, neste caso aqui do tronco pulmonar. Mas o que predispõe a ele ir para um tubo mais estreito do que a câmara de átrio? São as válvulas, no caso aqui atrioventriculares direita, ou a famosa tricúspide. Então ela se fecha e não deixa esse sangue vazar aqui para o átrio. A tendência dele é ir para um tubo mais estreito, que é o tronco pulmonar. E assim vai funcionando a bomba cardíaca. Mesma coisa quando a gente está falando em ventrículo esquerdo. Só que o ventrículo esquerdo vai jogar aqui, ó. Ventrículo esquerdo joga o seu sangue para a aorta. Esse desenho eu achei ele super bacana. Porque veja,
veia cava cranial, veia cava caudal, entra no átrio direito e joga seu sangue no ventrículo direito. No processo de sístole, o ventrículo direito vai jogar seu sangue para o tronco pulmonar. Ao mesmo tempo, na sístole, o ventrículo esquerdo contrai e o seu sangue vaza aqui para a aorta. Então, são duas tubulações importantíssimas que fazem parte da circulação sistêmica e que vocês estão vendo que estão um do lado do outro? Vou mostrar outra imagem para vocês compreenderem esse arranjo. Deixa eu jogar aqui esta imagem. Aqui é uma vista dorsal. Você está olhando o animal de cima. Você está vendo aqui, ó, antímero direito e aqui antímero esquerdo. A cabeça do animal está aqui e aqui a cauda do animal, vamos dizer. Então, estou posicionando vocês para entender a imagem. Neste caso, o que nós estamos vendo aqui à esquerda? O tronco pulmonar que está saindo do ventrículo direito e a aorta que está saindo do ventrículo esquerdo. Elas são paralelas. Porque esse coração, a gente fala, ventrículo esquerdo fica no antímero esquerdo, ventrículo direito fica no antímero direito. Mas isso não é totalmente, vamos dizer, ele não tá certinho, direito e esquerdo. Ele se joga, o ventrículo esquerdo se joga caudalmente e o ventrículo direito cranialmente. E isso dá muito nó na cabeça de vocês, né? Vocês falam, nossa, mas é ventrículo esquerdo. O certo, se eu fosse anatomista na época, eu ia chamar de ventrículo caudal, sabe? Mas não anota isso não, viu? Edita isso aí. Eu ia chamar o ventrículo esquerdo de ventrículo caudal e o ventrículo direito de ventrículo cranial. Ia ser melhor, né? Mas não é assim. Então, o ventrículo esquerdo é a maior câmara e ela se joga caudalmente. E o ventrículo direito cranialmente, tá bom? Eu estou só fazendo um adendo aí, ó, gente. É uma brincadeira. Não vão, por favor, achar que isso existe. Não existe. É ventrículo esquerdo, ele é mais caudal. Ele é laterocaudal. É o termo anatômico correto. Laterocaudal esquerdo. E o ventrículo direito, ele é laterocranial direito. Eu tô contando toda essa história para vocês, até para facilitar na hora que vocês estiverem na semiologia fazendo o exame para auscultar as bulhas cardíacas. Então, eu trouxe aqui para vocês relembrarem que a gente viu isso na aula passada e vocês vão rever isso lá com outro professor na hora que ele estiver explicando o exame clínico do animal, aonde você vai colocar o estetoscópio e auscultar o som, por exemplo, da válvula tricúspide. Lembra que a tricúspide, ela é formada, é a atrioventricular direita. Então, se ela é a atrioventricular direita, que tá aqui, você ausculta ela no antímero esquerdo. Olha que louco, né? Aqui no antímero esquerdo. Por quê? Lembra que eu falei que o ventrículo direito se joga cranialmente? E aí, nesta região aqui, ó, vai ser entre o átrio e o ventrículo. Você ausculta ela. Já o tronco pulmonar, que é o P, o que é o tronco pulmonar? Nada mais é do que o sangue saindo do ventrículo direito e entrando nesse número 3. Olha, linda essa imagem aqui, ó, ventrículo direito aqui com o número 3. É justamente aonde você vai auscultar o som das válvulas, da válvula, né? Que tem as válvulas semilunares, são 3 válvulas semilunares no tronco pulmonar. Nessa imagem aqui você observa as 3 válvulas semilunares do tronco pulmonar. Vocês estão entendendo essa imagem?
É só você recortar, passa a faca aqui, ó, e retira a tampinha do coração. Você vai cortar os átrios e vai cortar as artérias e a veia cava também, né? E aí você vai enxergar essas válvulas. Muito bonita esse esquema aqui. Então, imagina só um pouco mais profundo nesta imagem. Justamente, já coloquei na posição certinha, ó. Então, nós temos a aorta centralmente, que é o número 1. O tronco pulmonar, que está na lateral esquerda, ó, número 3. Lembra que aqui é cranial e aqui é caudal. Então, quem tá aqui? Átrio direito e lá embaixo, ventrículo direito. E aqui, caudalmente, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Beleza? Então, eu tô mostrando faces diferentes e posições no corpo do animal para vocês compreenderem quando forem fazer o exame clínico. Esse corte aqui já é um corte transversal de um suíno. O que tá bacana de mostrar nessa imagem é que neste corte transversal vocês veem os lobos pulmonares. Aqui em azul, a veia cava. Nós temos também, aí eles fizeram um modelinho aqui, ó, veia cava, em azul. Os pulmões, nós vamos ter artérias e os brônquios, aqui mesma coisa, artéria pulmonar brônquio. Nós vamos ter aqui esôfago e aorta, ó, esôfago em verde, aorta aqui. Tem aqui uma outra veia, que é a veia ázigos, tá passando por aqui. E temos também aqui veias pulmonares. Mas enfim, o que interessa nessa imagem? Que eu quero que vocês compreendam que a veia cava, ela está mais centralizada dentro do tórax. E a aorta, ela é bem dorsal. Esôfago também bem dorsal. Vocês já fizeram desenhos do diafragma, né? A minha ideia era que vocês já sintonizem essa posição dessas tubulações do animal. Esse corte transversal aqui do equino também é bem didático. Imaginem que a nível da torácica 5 foi serrado esse animal da vértebra torácica 5 e estamos observando, claro, os pulmões, né? Aqui é uma vista esquerda e aqui é a vista direita. Portanto, nós estamos vendo aqui uma vista caudal, né, do corte. E aí vocês compreendem que a aorta, ela é sempre dorsal, tá aqui. Logo abaixo, quem está? Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Por quê, gente? Imagina aqui o coração nesse cavalo. Deixa eu pôr ele bem grande aqui, só pra gente ver só o coração. Então, vocês observem que a aorta sai um arco e se joga dorsalmente. Então, o que nós estamos observando aqui, a nível da vértebra torácica 5, é a aorta já mais dorsal. Se eu serrasse o animal mais cranialmente, já ia pegar ela mais na base do coração. Eu quero que vocês compreendam essa dinâmica desse arco e ele seguindo dorsalmente no corpo, tanto a nível de tórax, então aqui é a aorta torácica, atravessa o diafragma, seu músculo diafragma, ele já é a aorta abdominal. Com relação a essa... vamos seguir aqui as câmaras, né, cardíacas. Então, nós temos aqui ventrículo esquerdo, é uma câmara enorme, e o ventrículo direito tá todo exprimido, né, por causa do ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo, ele é mais musculoso e também ele tem um espaço maior para jogar o sangue com força para a circulação sistêmica, para grande circulação. Já o ventrículo direito, o objetivo dele é jogar sangue só para o pulmão. Mas o pulmão tá ali, ó, tá logo ali, rapidinho, né? O sangue chega no pulmão.
Agora você imagina, ventrículo esquerdo tem que jogar o sangue até pro dedo do pé, da perna lá do animal. Então ele faz um caminho muito maior. Ou ele tem que chegar aqui, ó, no encéfalo, tem que chegar na face desse animal esse sangue. A pressão tem que ser maior, a força tem que ser maior. Então a câmara de ventrículo esquerdo ela é realmente muito maior do que a do ventrículo direito. Lembrando que o ventrículo esquerdo se joga látero caudal. Tranquilo. Essa imagem também vocês já conhecem ela, de um cachorro, uma vista lateral esquerda. Ela é interessante porque você vê bem aqui, ó, tanto a artéria coronária como as veias cardíacas magnas, tá bonito nessa imagem. Aí você enxerga a divisão do ventrículo esquerdo, que tá aqui, ó, o ápice do coração é ventrículo esquerdo, e o ventrículo direito mais cranialmente. Nervo frênico, vocês já conhecem essa imagem. Mas enfim, imaginem esse desenho, tá aqui ó, o coração fechado, tá aqui, e aqui ele aberto. E compreendendo esse arranjo. Pessoal, o pulmão esquerdo está afastado. Portanto, e nós temos também aqui a pleura mediastinal, juntamente com parte do pericárdio, está tampando os vasos da base desse coração. Mas vocês têm que imaginar que nessa região que é do hilo pulmonar, minha cachorra tá fazendo muito barulho, né? Deixa eu fechar ela ali, pera um momento. Voltei. Essa imagem é interessante para vocês compararem a vista lateral esquerda e abrindo este coração para observar as câmaras. O objetivo desse slide é compreender que o tronco pulmonar ele sai na lateral esquerda e a aorta ela está centralmente. Ó, ela se joga aqui, tá vendo? Ela passa por baixo do tronco pulmonar. O tronco pulmonar se divide em dois, porque é pulmão direito e pulmão esquerdo, justamente nesse lugar. Ó. Imagine, ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai ter que jogar, vai ter que bifurcar isso e mandar sangue tanto para o pulmão esquerdo como para o pulmão direito. Ao mesmo tempo, a aorta está mais central e faz um arco. Essa imagem não dá para observar isso devido às serosas, né? No caso aí, tanto a pleura mediastinal como a pleura pericárdica, que não está deixando a gente enxergar. Eu quero que vocês imaginem também, quando estiverem fazendo um ultrassom, no caso aqui dessa cadela, aonde a probe vai estar localizada para pegar imagem do ápice do coração. Lembra que ápice é a ponta do coração e a base é onde estão os átrios e os vasos da base desse coração. Então, na ultrassonografia, vocês vão observar esta imagem. Outra informação importante que eu quero passar nessa aula é a localização
da bifurcação desses vasos lá dentro do tórax. Esse esquema é uma vista ventral. Vocês estão observando aqui a cartilagem do manúbrio do externo, toda a região das esternebras, as costelas aqui direita e aqui as costelas esquerdas. Esse animal aqui que está representado nesse desenho tem clavícula, então pode ser um gato, pode ser um ser humano, um macaco, enfim, porque tem clavícula. Já o cachorro, que é essa imagem que está aqui do lado, ele não tem a clavícula, mas ele tem aqui a primeira costela. Qual é o objetivo? Vocês compreenderem que saindo da caixa torácica, esses vasos vão entrar para a região de pescoço. E nós observamos aqui nessa dissecação, que está muito bonita. Então, ele sai da entrada de tórax, justamente nesse espaço aqui. Portanto, quando ele sai da caixa torácica, nós chamamos de subclávia. Artéria subclávia, veia subclávia. No caso aqui, a gente tem esquema venoso, mas é a mesma ideia. Porque, como tem clavícula, apesar do animal não ter uma clavícula, permanece o nome. Então, a nômina manteve o nome. A artéria subclávia está indo para o braço e a veia subclávia está voltando para o coração, o sistema de drenagem. Mas mantém esse nome subclávia justamente devido a esse local. Depois que saiu do tórax e foi para o braço, então está na região que chamamos de axila. Então vai ser a artéria axilar levando esse sangue, veia axilar drenando o sangue dessa região. Depois ele chega aqui, ó, no braço. Então se transforma na artéria braquial e drenando veia braquial. Eu quero que vocês compreendam que tem esse sistema e também a subdivisão da aorta. Isso aqui é importante porque nós temos variação entre as espécies. Mas a ideia é sempre a mesma, é sair da bomba do coração e irrigar cabeça, pescoço e membro torácico. Para isso, a aorta lança esse primeiro ramo aqui, que é o tronco braquiocefálico. O nome já diz, bráquio de braço, cefálico de cabeça. Neste caso, nós temos aqui um tronco único. Desse tronco está saindo a subclávia, lembram? Subclávia, se vai para o braço esquerdo, subclávia esquerda. Se vai para o braço direito, vai ser subclávia direita. No caso dos equinos, aí já começa a primeira variação, ele vai ter um tronco bicarotídico, e desse tronco bicarotídico é que sai a subclávia direita. Então, novamente, reforçando aqui o que está acontecendo. Sai o tronco que vai para o braço e para a cabeça, braquiocefálico. Todas as espécies é assim. O que vai variar agora é essas ramificações. No equino, sai a subclávia esquerda direto para o braço. O coração não se joga mais à esquerda. Então, já que ele já está mais próximo do braço, ele já solta logo a subclávia esquerda. Mas com relação ao braço direito, tem uma distância grande. E aí ele lança primeiro o tronco bicarotídico, vai jogar para as duas carótidas, e também para o braço direito. Tranquilo? Então, deste tronco bicarotídico, aqui no cônigo tem esse esqueminha aqui que está mostrando, do tronco bicarotídico, sai aqui subclávia
direita e as duas carótidas. Se você for reparar aqui no cão, o arranjo é diferente. Então, nós temos aqui o tronco braquiocefálico, vai sair do mesmo jeito a artéria subclávia direita e vão sair as duas carótidas, mas não tem o tronco bicarotídeo. Já o suíno e os bovinos têm tronco bicarotídeo. Então, são variações que ocorrem também na saída da subclávia esquerda. Então, a subclávia esquerda no suíno sai do arco aórtico e não do tronco braquiocefálico, como aqui no equino e no bovino. Então, tanto em cão como em suíno, a subclávia esquerda, ela sai direto do arco aórtico. Também para explicar essa questão da saída aqui. Se sai do arco aórtico, a subclave esquerda, no caso do cão, no caso do equinão, a saída da braquiocefálica. Então, ele está só mostrando esses desenhos para reforçar essa ideia da saída desses vasos. Com relação à região axilar, é aquilo que nós estávamos explicando, ele saindo da caixa torácica, indo para a região de axila, então essa subclave vai se transformar em artéria axilar, depois em artéria braquial. Aqui está mostrando a dissecação. Quando faz a incisão no músculo serrátil, vocês observam, né, como é essa penetração desse feixe. E aqui, pessoal, nós temos o feixe vasculo-nervoso, tanto em azul, a cordinha azul está esquematizando veia, amarelo nervo e vermelho artéria. Então, tá aqui o feixe vasculo-nervoso se distribuindo na região axilar até atingir o braço. Nesse esquema aqui, mostramos o percurso do sistema arterial numa vista tanto medial como numa vista lateral do membro torácico dos animais domésticos. Então, ele tem um arranjo. Vocês observem que o sistema arterial ele está bem projetado medialmente do que lateralmente, justamente para proteger as artérias. Quando nós observarmos aqui as imagens de sistema venoso, vou até colocar aqui, vocês vão comparando. O sistema venoso, ele é bem maior a quantidade. Olha aqui numa vista aqui você tem aqui externo e os dois membros torácicos do cão. Você tá vendo uma vista caudal, aqui é pescoço. Olha como se distribui esses vasos, esses venosos, tanto medialmente como lateralmente. Mas a perspectiva do medial, ou seja, internamente ao eixo, é justamente para proteger esse sistema circulatório de um possível rompimento e uma possível hemorragia. Então, eles têm a tendência a sempre estarem mais medialmente ou internamente. A artéria ela é bem mais profunda do que as veias, também tem isso, tá? Voltando lá no slide do sistema arterial, a gente vai estudar isso depois na aula prática, mas vocês já imaginem, já comecem a associar os nomes dos vasos com o esqueleto. Vocês vão perceber que os nomes são de acordo com a região desse esqueleto. Por exemplo, nós temos aqui escápula, vista medial. Escápula, húmero, radiúna. Olha o nome das artérias.
artéria subescapular, artéria braquial, né? Artéria braquial bem mais, o diâmetro dela é bem maior do que a das outras, né? Artéria bicipital, tá indo pro bíceps. Observam, a artéria braquial, desculpa, primeiro a artéria axilar, que veio lá da artéria subclávia, depois a artéria braquial, essa artéria braquial, ela se transforma aqui, ó, na artéria mediana e depois vai para a mão, portanto é a artéria palmar. Eu quero que vocês se relacionem com o esqueleto para facilitar o entendimento do nome desses vasos. Por isso que eu coloquei aqui tanto o esqueleto como aonde estão músculos e ligamentos para vocês irem associando. Com relação ao abdômen, é importante a compreensão de vocês dessa divisão da aorta. Nós temos aqui a aorta abdominal. Isso aqui é uma vista lateral esquerda, um esquema. Olha, fígado, estômago, os intestinos e aqui o reto. Então essa aorta, ela vai lançar um ramo. O primeiro ramo ali depois do diafragma é o famoso tronco celíaco. Olha essa vista aqui também lateral, só que com o animal em posição bipedal. Você vai observar aqui, ó, artéria celíaca, artéria do tronco celíaco. Por que nós chamamos tronco celíaco? Porque desta artéria vai sair, desse tronco vão sair 3 artérias. A artéria esplênica, pro baço, a artéria hepática, pro fígado, e a artéria gástrica esquerda. Nós vamos ver isso depois. Só quero que vocês saibam agora, o primeiro ramo aqui no abdômen da aorta vai ser a artéria celíaca. Vejam que ela se distribui aqui pelo ligamento, tanto pelo ligamento gastroesplênico, como pelo aumento menor, né? Que ou seja, hepatogástrico, hepatoduodenal. No aumento maior, são os ramos do tronco celíaco. Esses vasos estão passando nesses ligamentos para chegar nos órgãos da região cranial de abdômen. Nós temos também a artéria mesentérica cranial. Essa artéria mesentérica cranial vai irrigar boa parte dos intestinos. Ela segue pelo ligamento mesentérico. Lembrando que ligamento mesentérico nada mais é do que o mesojejuno e o mesoílio. Portanto, jejuno e ílio é irrigado pela artéria mesentérica cranial. Parte de cólon também. Duodeno, parte do duodeno também. Olha a importância dessa artéria. Depois da artéria mesentérica cranial, nós temos aqui outra artéria que não está esquematizada aqui, antes da mesentérica caudal, que são a artéria gonadal, que vai para a gônada. Se for fêmea, vai ser ovário, se for macho, é testículo. E aí vem a artéria mesentérica caudal, que vai para o intestino grosso. Posteriormente, observem aqui nesse desenho, nós temos artéria gonadal, artéria mesentérica caudal, artéria, e vem aqui a artéria ilíaca, ilíaca externa, ilíaca interna, e a sacral mediana. Sacral mediana está indo para a região da cauda. As ilíacas, deixa eu mostrar em outro slide. Tá aqui, ó, tá legal essa imagem aqui. Ó, a ilíaca externa, ela está vindo para o membro pélvico. Vai formar a femoral, atrás do joelho aqui, ó, poplítea.
Depois vai para a região da perna, que é a tíbia. A ilíaca interna vai para a região da pelve, região interna da pelve. Vai irrigar os órgãos do sistema genital, sistema urinário, reto também. Então, tudo que está ali dentro da pelve é irrigado pela artéria ilíaca interna. Aproveitar a imagem e mostrar do membro torácico, tá bacana esse esquema, né? Então, nós temos aqui, olha, braquiocefálica, da braquiocefálica solta subclávia, axilar, depois braquial. Sobre aqui no pescoço, a carótida. Então, da carótida ela vem para a região da maxila, para a região da mandíbula, região da face. Aqui está mostrando já a veia jugular externa, drenando aqui a cabeça, né? As veias aqui faciais. Ela, junto com os vasos que estão vindo aqui da região do braço, né? Vai cair na veia cava cranial para ir para o coração. Nós temos também, olha, que linda essa imagem, né? A veia jugular, drenando aqui a cabeça, a veia braquial, e nós temos também aqui, ó, a veia cefálica, tá? Uma graça nesse cadáver. Então, elas se encontram aqui para ir para a veia cava. Esse esquema aqui do guia de dissecação do cão, eu acho ele muito didático. Compensa vocês estudarem nele e observarem esse arranjo. Olha, dando uma volta aqui pelo úmero, olha que bacana esse sistema venoso, e indo para encontrar aqui com a jugular, depois ir para veia cava, né? Tá bem bacana esse esquema. Esse também, ó, tentando mostrar, né, em 3 dimensões, como é esse arranjo da veia cefálica junto com a veia braquial. Porque nós temos muito mais veias do que artérias no corpo para drenagem, né, do sangue. Essa imagem aqui também tá bem interessante, mostrando o sistema de drenagem na cabeça. Então, vocês imaginem aqui, ó, a veia que está drenando a face, a veia maxilar, a veia linguofacial, porque a linguofacial ela solta um ramo para a face e um ramo mais profundo que é para a língua. Todas elas estão drenando a cabeça e vai jogar na jugular o sangue. E olha aqui no maior aumento da região, veia maxilar e a veia linguofacial drenando para jugular. Bem interessante, esse esquema também foram alunos nossos aqui que fizeram, tá justamente mostrando essa organização da veia linguofacial, né, recebendo a contribuição de ramos mais profundos aqui da região da face, até chegar na veia jugular externa. No membro pélvico, é aquela mesma ideia no membro torácico. Na face medial, nós temos muito mais ramos de vasos. Então, aqui, da ilíaca externa, vai formar artéria femoral, artéria poplítea, aí, olha, artéria safena, artéria tibial, que vem cranialmente, artéria safena aqui caudalmente. Com o sistema venoso, a mesma ideia, ó, veia femoral, a safena, olha, veia safena lateral, veia safena medial, a safena contribui bastante aqui com a drenagem de todo o membro pélvico, né? É isso que eu tinha para falar para vocês. Essa aqui é a bibliografia consultada e aqui estão
os créditos desse vídeo. Até a próxima!